Olá, bem-vindos novamente aqui ao canal Sound Vision. O meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. E hoje trazemos aqui então para o nosso Café Concerto mais um disco histórico e extremamente importante na influência da música tal como a conhecemos hoje. Portanto, um grupo formado em 1964, portanto já lá vão uns aninhos desde que eles nos andaram a trazer algumas destas pérolas. E que então estamos a falar aqui do disco da Banana, dos Velvet Underground and Nico, que é um disco histórico, não é? A todos. É muito importante. Até a capa. Mais uma vez, nós já falamos aqui de vários discos históricos, importantes, e quase todos têm esta coisa de não só ficou importante pela música, mas até a própria capa se tornou icónica. Esta é das mais icónicas de todos os tempos. Sim, é mais conhecida até por o álbum da Banana, é isso que tu disseste. Já tínhamos falado em outros vídeos de capas importantes e que marcaram a música, por causa eu acho que na altura não falámos deste. Foi uma falha. Foi uma falha, porque de facto é um disco muito. Portanto, esta minha versão não tem propriamente a própria capa de cartão, vem. Sim, mas a capa era esta. Aliás, a capa original, até a diferença que tinha é que. Dava para descascar a bananinha. Para além de dar para descascar a bananinha, não tinha Velvet Underground e Nico, só tinha Valiant e o Warhol. E é de facto um grande disco, e claro que na altura não falámos sobre o tema da capa. Portanto, aqui temos que falar do Velvet Underground, portanto temos que logo falar de Lou Reed e John Cale, não é? Portanto, as forças motoras assim, da banda. Não desprezando o resto dos elementos, mas de facto estes dois elementos eram as forças principais dos Velvet Underground. Portanto, o Lou Reed já andava na cena indie e underground de Nova York, onde ele já andava a tocar com algumas bandas, ele já compunha, já fazia muita composição, inclusivamente para outros artistas, que é interessante. Ele trabalhava inclusive numa empresa que fazia isso, ou seja, compunha músicas, digamos assim, de forma industrial. Eles fechavam-nos numa sala e diziam-nos: compõe uma música alegre, compõe uma música para determinados artistas, e era o trabalho dele. Portanto, se calhar isso explica um bocadinho da variedade novo, depois o disco tem também. E muito novo, sim, portanto, o que mostrava, o que mostra o talento que o Lou Reed tinha para a composição. É verdade. Portanto, e depois acabou por se juntar e conhecer John Cale, que era de facto um gênio musical, tanto ele não era americano, ele era inglês, mas era do país de Gales até. País de Gales. Ele tinha formação em música clássica, mas tinha uma grande paixão pela música experimental, e então acabou por isso foi isso até que o levou a ir para Nova York. E foi isso que acabou por juntar o John Cale com o Lou Reed. Foi esse experimentalismo e esse gosto pelo experimentalismo que acabou por juntá-los e quererem fazer algo mais e trazer coisas novas para a música, mas de facto John Cale trouxe aqui muito do conhecimento musical que se calhar o Lou Reed não tinha tão aprofundado, até pelos estudos que o Cale tinha. Podemos dizer assim, era um músico extraordinário. Podemos dizer assim, embora o John Cale também seja um músico e que até depois do Velvet Underground continuou a ter uma carreira a solo, também era um bom compositor, mas podemos dizer assim, enquanto que o Lou Reed tinha aquele lado que é uma coisa que se calhar nasce com as pessoas, quer dizer, o talento para a composição, se calhar faltava depois o aspecto técnico e o perceber de música, que ele se calhar não percebia tanto, e depois o John Cale complementava isso, porque tinha formação clássica e era uma pessoa que sabia imenso de música, de vários instrumentos, era multi-instrumentista, e se calhar era o que o Lou Reed precisava para complementar o talento que tinha. Sem dúvida. Acabaram-se então por juntar os dois, e entre 64 e 67 houve ali algumas variações, não entrando e saindo alguns elementos na banda. Foram nomes diferentes. Foram mudando de nome até chegar a estes Velvet Underground, que foi em 65. Que eles acabaram por se inspirar numa revista de sadomasoquismo que ainda hoje, depois há muitas histórias, é que é curioso que estamos aqui a falar, há imensas histórias sobre, nós não vamos trazer todas, mas há muitas histórias do Velvet Underground.
Os próprios elementos da banda contradizem-se em algumas histórias, portanto, há aqui um lado muito místico em volta disto, porque os próprios elementos uns contam de uma versão, outros contam da outra. Isto é o lado lendário da música que é muito Completamente. interessante e torna as coisas mais interessantes, mais apimentadas. Portanto, aqui nós não vamos esmiuçar muito esse tema, porque com os elementos há aqui muita informação sobre quem é que deu estas revistas, ou quem é que, como é que isto chegou às mãos deles. Uns contam de uma maneira, outros contam de outra, então não vamos meter aqui isso, mas o que é certo, a verdade é que chegou através dessa revista, que era uma revista da época de facto chamada Velvet Underground. Epá, e uma banda fantástica. É todo um programa, Velvet Underground. E que depois eles acharam que encaixava bem o nome dessa revista, em Velvet Underground, juntamente com uma vertente que eles gostavam muito, que era a parte do cinema underground que estava a viver em Nova Iorque, e que eles queriam ver ali um pouco retratado e que acharam que encaixava bem. E para além disso, acho que eles consideraram que a temática da primeira música que eles gravaram, que foi a Venus in Furs, que era, então, onde se encaixava perfeitamente, então, e a partir daquele momento passavam a chamar-se Velvet Underground. E de facto, em todos os discos, provavelmente, até depois a carreira a solo do Lou Reed também continua a refletir isso, mas este primeiro disco reflete-o claramente. Era sobre o underground que ele falava, as suas letras, e portanto o nome da banda não engana ninguém. De facto, enquadra-se perfeitamente quer no som, quer na lírica que esta banda tinha, e os temas de que falava. Os Velvet Underground, apesar que já tinham algum material gravado, começaram então depois, acabaram por formar então o resto da banda, acabaram por criar uma primeira maquete que o John Cale, quando nas suas idas ao Reino Unido, acabou por levar para entregar a Marianne Faithfull, que era amiga pessoal do John Cale. Era amiga pessoal de tanta gente, a Marianne Faithfull. Muito próxima ainda para mais, que aliás, ela não chegou a ser namorada do Mick Jagger, portanto, e o sentido era um pouco esse. Richards, era entregar a maquete. E do Brian Jones também parece. Era dava-se bem com muita gente. Portanto, era alguém bem relacionado no meio, portanto, era alguém que se calhar valia a pena entregar uma maquete para ver se conseguia alguma coisa. E a ideia foi um pouco essa, não é? Claro. A ideia deles foi um pouco essa, tentar chegar, mas o que é certo e verdade é que pronto, ela acabou por não entregar aquilo a ninguém, segundo consta, e não ligar muito, era muito amiga, mas se calhar era mais amiga de outra malta. Era muito de outra malta, exatamente. E começa se calhar aí a história de rejeição que este disco sempre teve. Exatamente. Sobre todos os aspectos, vamos falar seguramente mais à frente, mas inclusive é comercial, quer dizer, o disco, embora hoje tenha uma influência fantástica e seja considerado um dos melhores discos da história da música, na altura ninguém deu quase por ele. E era isso que eu ia dizer, que se calhar ainda bem que essa maquete não foi entregue a ninguém, porque é o que tu estás a dizer. Acho que foi aí o princípio da história deste disco e da forma como tudo o que se viveu logo a seguir e que acaba por tornar este disco até ali com glamour. Toda a história eu acho que é muito glamourosa, nem sempre fácil, mas muito glamourosa, exatamente por não ter acontecido nada com esta maquete. Porque eles depois a seguir começaram, como o disco não foi entregue a ninguém desligou propriamente nenhuma, digamos assim, e eles começaram a apresentar as músicas deles ao vivo, numa tentativa de tentar chegar mais alguém, principalmente no Café Bizarre. Hoje em dia o nome tornou-se mítico por causa disso, mas mais uma vez um nome que enquadra perfeitamente com Velvet Underground, Café Bizarre. Isto parece inventado, mas não, eles tinham mesmo residência no Café Bizarre. É verdade. E que foi lá que o Andy Warhol acabou por ir ouvi-los, puxado por algumas pessoas que já estavam a trabalhar com o Andy Warhol na Factory. Que segundo consta eram alguns dos cineastas que estavam com ele, que achavam que era importante trazer alguém do meio da música para a Factory e que aconselharam o Andy Warhol ir ao Café Bizarre ouvir os Velvet Underground. Porque a Factory, não só cinema, mas era digamos assim, um local para onde as artes de vários tipos podiam surgir. Era um local que foi criado pelo Andy Warhol, o famoso artista pop, digamos assim, o estilo pop, de pintura, e que criou a Factory para albergar todos os artistas que quisessem fazer parte da Factory, que trouxessem algo de inovador ou algo de novo na área de cultural ou artística que se moviam,
e de facto os Velvet Underground eram a parte da música, digamos assim, deste pacote cultural que havia ali na Factory. Sim, mas as histórias que se contam é que o Andy Warhol até nem estava propriamente muito virado para ter, apesar de ele ir buscar muitas das vertentes culturais que estavam a acontecer na altura, ele não estava muito propriamente muito virado para o lado da música. A música acabava por ser mais para animar aquelas festas que havia na Factory, que até veio por aí, não era, e acho que não era tanto o interesse, não tinha muito interesse nessa área. E acho que ele até foi mais puxado até por outras pessoas que estavam com ele na Factory, para de facto ter alguém do meio da música naquilo, do que propriamente até por grande interesse do Andy Warhol, como já vamos ver mais à frente. Mas pronto, ele acabou por ir lá, puxado por pessoas que trabalhavam consta com ele. ele. O Andy Warhol, ou seja, a primeira vez que vi os Velvet Underground nem foi na Factory, foi mesmo lá no Café Bizarro, supostamente. Ele foi ouvi-los ao Café Bizarro. Exatamente. Agora, também é interessante a maneira como eles foram despedidos do Café Bizarro. Chamava-se Café Bizarro e tocavam lá os Velvet Underground todas as noites, mas tocavam... digamos assim, eles até faziam covers também para compor um pouco o repertório, para não ser tão difícil e tão inacessível, mas houve um dia em que tocaram o Black Angels Death Song, que também depois faz parte deste disco, e o dono de lá do Café Bizarro disse-lhes que se eles voltassem a fazer isso, que os despedia. Ora bem, eles começaram o set seguinte precisamente com o Black Angels Death Song, e foram despedidos. Foi assim que eles saíram do Café Bizarro. E depois quem lhes deu a mão foi o Andy Warhol. Pronto, e eles acabaram então por ser convidados, tanto o Andy Warhol acabou por gostar da sonoridade deles, apesar que, como disse, eles não estavam propriamente muito ligados à música, mas então convidá-los para a Factory, e começou então aqui um pouco desta história do glamour associada principalmente a este disco. Depois havia aquela digressão multimédia que eles faziam, que o Andy Warhol organizava, talvez tenha sido por isso que ele precisou de uma banda. Sim. Porque ele queria levar um pouco da Factory, levar a Factory para outros locais, apresentar o que se fazia na Factory. Então criou a Exploding Plastic Inevitable, que era um espetáculo multimédia, em que mostrava artes, mostravam filmes, imagens de filmes, e precisavam da vertente musical, e acabaram por ser os Velvet Underground a fazer essa vertente musical do espetáculo. É verdade, sim, acabou por ser até essa a primeira ligação dos Velvet Underground naquele meio da Factory. E claro, quem me dera voltar um bocadinho atrás no tempo e poder ir numa daquelas festas míticas da Factory, em que os Velvet Underground a tocar um canto, modelos e artistas de todos os tipos a deambular por ali. Há um vídeo interessante, nós depois até podemos deixar isso nos nossos comentários, das gravações, algumas das gravações do Andy Warhol sobre os Velvet Underground. Já dá para viajar e para este trabalho específico, onde aparecem muitas dos ensaios e daquelas composições todas que o Andy Warhol estava a fazer para este conceito do Exploding. Plastic Inevitable. Exatamente, e é interessante. Portanto, e aqui começou então um pouco dessa história mas ao mesmo tempo problemática, num trio quase que amoroso entre os Velvet Underground, o Andy Warhol e a Nico. Que também foi ele que apresentou. Ele achou que a banda só precisava de uma coisa, que era uma loira quase 2 metros, alemã, chamada Nico. Nico, que era um nome artístico, ela tinha um nome próprio, menos interessante. Tinha que pôr alguém, uma mulher bonita. Faltava esse glamour ali. Exatamente. E ele acabou por querer trabalhar muito a estética, e acho que até foi isso que começou a gerar os grandes problemas, porque o Andy Warhol focou-se mais na estética da banda do que propriamente na parte musical, enquanto o Lou Reed e o Cale estavam muito focados no que era a criação. E acho que acharam muito pela piada inicialmente a esta nova aquisição da banda, forçada, mas depois apaixonaram-se os dois por ela, portanto. Mas isso foi pessoal, porque em termos musicais eles bateram o tempo todo na Nico. Exatamente. Até porque a Nico não tinha propriamente nenhum conhecimento musical. Segundo o próprio Lou Reed e o John Cale, ela cantava pessimamente mal. Mas ela até teve um trabalho, depois trabalhos. Sim, e mesmo neste disco ela só canta em 3 faixas, não é? Mas não é uma voz, não é uma voz típica do que se ouvia nos anos 60, isso não é. Mas tem uma voz até única, quer dizer, tem ali uma característica na voz que até é distinto de outras. Já trabalhou bem e estava rodeada de ótimos músicos que a ajudaram se calhar a chegar lá ao tom certo,
Mas as 3 músicas que ela canta acho que são deliciosas. E é verdade, eu também gosto muito, mas estamos aqui a dizer que o que foi na altura. Sotaques em alemão. Pronto, esse foi outro dos problemas, é que eu acho que ela também não falava muito bem inglês. E então eu acho que o Lou Reed também não achava muita piada a forma como ela punha a voz dela nas músicas, até porque algumas das músicas que eram para ser cantadas por ela, o Lou Reed não deixou e cantou ele. Exatamente. Sim, ela só cantou em 3, mas era para cantar. O Andy Warhol tinha cantado em todas. E pronto, e então começou então esta máquina toda a trabalhar em volta não era só uma banda, havia aqui uma série de coisas à volta e ainda por cima a banda dependia financeiramente do Andy Warhol, não é? Que acabou inclusive por ser produtor, não era só o mentor da banda, tornou-se o produtor, entre aspas, depois já vamos falar porque tornou-se o produtor do disco, mas... Autodenominou-se, digamos. Exatamente, mas... isto mostra que, para além da música, os Velvet Underground tinham atrás de si toda uma bagagem de arte e de conceito que provavelmente não era o que interessava ao Lou Reed e ao John Cale, mas que acabou por se ficar colado também à banda, esse lado artístico, não só depois na capa do disco, como até nestes primeiros tempos em que a banda cresceu naquele meio boêmio e artístico da Factory. Não era só música. E isso, hoje olhando para trás, de facto queria, como eu disse no início, queria este envolvimento glamouroso da história, mas de facto na altura isto não foi de facto assim. E adensou-se mais ainda com a gravação deste disco, porque de facto o Andy Warhol estava muito focado na estética, foi muito importante para a estética da banda, até porque depois mesmo ao vivo, aquela imagem que os Velvet Underground tinham, da forma de estar, os óculos de sol, não sei o quê, foi tudo quase que imposto pelo Andy Warhol. E que hoje olhamos para trás e é uma imagem de marca dos Velvet Underground, mas na altura, principalmente o Lou Reed e o John Cale, que estavam muito focados na música, não estavam a achar propriamente muita graça do Andy Warhol estar constantemente a querer fazer mutações à banda, mas sempre num lado sempre muito estético e não desmusicalizar completamente a vertente musical. Em 60, que ficou pior em 66, quando eles depois então foram para o estúdio para gravar este disco, apesar que grande parte das músicas já estavam preparadas. Faltava gravar isto. Mais uma vez o Andy Warhol é que pegou o estúdio, não era um estúdio muito glamouroso, aliás eles dizem que as paredes estavam a cair, o teto estava cheio de buracos, mas foi o estúdio provavelmente com o Andy Warhol, se calhar o Andy Warhol até quis que fosse naquele estúdio. Sim, até por ser... Há uma história curiosa sobre o estúdio, que eu por acaso acho um episódio curioso. A cave desse edifício, que estava devoluto praticamente, os membros da banda dizem que aquilo estava para demolir quase. A cave desse edifício mais tarde veio a ser o Estúdio 54, a famosa discoteca e casa noturna de Nova Iorque. O prédio não só não foi abaixo, como depois se transformou num local mítico nos anos 70. E aqui este disco, depois então, com os inícios da gravação, houve muita gente depois na altura, e que levou uma revolta maior aos elementos da banda, que achou que isto basicamente era uma imagem do intelectual do Andy Warhol, que mostrava um pouco todo o lado do trabalho estético do Andy Warhol, portanto começou-se a haver muito essa ligação. Lá está, mais uma vez, não há música. Era mais disso que se falava. Falava-se mais disso. Eu por exemplo, vi que há um aspecto interessante. O disco teve pouquíssimas críticas na altura em que se passou completamente despercebido. E as referências que havia na imprensa ao disco eram mais por este lado estético e a ligação ao Andy Warhol. Completamente. A música passou despercebida, foi esquecida. Até por tudo, porque mais uma vez, como eu já estava a dizer, o Andy Warhol acabou extremamente importante porque financiou tudo isto e apresentou a muita gente, ofuscou tudo, ele depois, lá está, ele auto-intitulou-se um produtor disto, ele vivia completamente obcecado pela estética da banda. Há histórias curiosíssimas, um deles em estúdio, o Andy Warhol estava a assistir a uma gravação da banda e ele parava a gravação e invadia a parte do estúdio porque achava que a camisa do Cale não devia estar assim. Como se isso depois se refletisse na música gravada, não é? E isso levava à fúria dos elementos da banda, que ele tinha acabado de interromper a gravação para mudar ali qualquer coisa. E quem já viu imagens do Andy Warhol, porque já não é vivo, não é? Mas quem já viu imagens, e é fácil de encontrar até no YouTube,
ele tinha um estilo e uma maneira de se movimentar muito peculiar, assim, muito calmo, muito sereno, e o Lou Reed, inclusivamente numa entrevista, a contar o que é que foi o papel do Andy Warhol como produtor do disco. Diz que o Andy Warhol ficava ali a ouvi-los e tal, e que ficava fascinado com as luzinhas na mesa de som, e que dizia uau, e que ficava fascinado com aquilo, mas nem mexia. O engenheiro de som é que tratava de tudo. Até porque estava a mexer era Tom Wilson, exatamente. Do Bob Dylan, e que o John Mas pronto, também foi pago pelo Andy Warhol. Ele teve a inteligência de ir buscar um técnico em condições, alguém que percebia de facto. O John Cale que disse que na realidade quem foi o produtor do disco foi o Tom Wilson e não o Andy Warhol, e que ele é que os ajudou muito no trabalho musical. Lá está, até por estas histórias do Andy Warhol não foi propriamente não era propriamente entendido nem em termos técnicos, nem se calhar tinha grande sensibilidade para a música, tinha para outro tipo de arte. E com estas histórias todas um pouco recambulescas do início da banda até às gravações deste disco, começou então a surgir este disco da Banana, com estas gravações agora em estúdio, onde de facto misturou-se imensos géneros musicais aqui e levou-se de facto o nome e a palavra experimentalismo ao nível mais alto que se viveu na época, porque foi um pouco isso que a banda de facto fez e trouxe de novo à música. Não é? É que de facto ainda não falámos, temos estado a falar de outros aspectos, mas aquilo que de facto na altura não foi, não teve muito impacto, que é a parte musical do disco, é o que hoje em dia dá o impacto ao disco. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. E merecidamente. Porquê? Porque é um disco inovador. Estamos a falar de um disco que foi gravado em 66, que sai em 67, e eu ainda há pouco, antes de começarmos o vídeo, estávamos a falar, por exemplo, de um tema muito famoso deste álbum, que é o Heroin. Eu estava a dizer ao Gonçalo, o Heroin podia ser uma música de hoje. É uma música, o aspecto formal até da música, a maneira como a música é construída, aquela ideia que tentam transmitir do que é alguém injetar-se com heroína e as várias fases que isso depois provoca no corpo e na mente de quem injeta, não é? É assustador. Há gente que diz que isto é um apelo às drogas, mas esta música sempre teve esse lado um bocadinho polémico. Sim. Mas eu penso que não é, eu acho que é assustador. Um manual de um drogado. Exatamente, e é dizer, a droga-se porque não tem esta sensação, mas eu acho que a sensação, de facto, em alguns aspectos da música parece ser algo positivo ou atrativo, mas depois a música vai por um caminho negro e chega-se a um ponto em que parece que não há controle nenhum. E acho que é uma música fantástica. Então, para 67, é uma música inovadora. Eu penso que nunca se teria feito nada igual até àquela altura, como, por exemplo, o Heroin e outras músicas que estão aqui neste disco. Sim, aliás, o disco tem muitas peculiaridades e uma delas é exatamente essa. Na minha opinião, é a forma como ele transforma aquilo que tu estavas a dizer, que é o dia-a-dia de alguém, dos personagens, e que nos quer mostrar através da música, porque de facto ele cria essas sensações do tema que está a explicar na música e passa isso para quem está a ouvir de uma forma muito clara. É verdade. A letra está sempre ligada à música, muito claramente. E a própria forma como ele constrói a melodia, muitas das vezes já vamos falar de algumas músicas, da forma hipnótica como te faz viver aquilo, a forma acelerada de quem está a precisar de outra dose. Às vezes um caos total. Sim. Acho que foi extremamente bem pensado de quer a nível da letra, quer a nível musical, conseguir transmitir a sensação que o personagem que está a ser descrito na música está a viver e nós quase que vivemos aquilo que nós já estava a dizer, quase de uma forma assustadora e de ritmo acelerado. De facto, há alturas em que ele fala de alguns dos personagens que acabaram de estar numa ressaca ou estão a precisar de outras doses de droga e que andam a correr à procura e os ritmos frenéticos de correr à procura do dealer, e aqueles ritmos frenéticos ou tiveram uma experiência sexual muito intensa, que o disco está repleto de temas ligados à sexualidade. Aliás, a questão dos temas que este disco tem é muito interessante. E foi um dos problemas também que foi seguramente um dos problemas, uma das razões para o disco não ser tão aceito, não passar se calhar nas rádios, não, é que os temas do disco também eram inovadores. Estava aqui uma banda que estava a fazer um som, em alguns aspectos,
não muito diferente daquilo que se andava a fazer em São Francisco, até a Inglaterra com os Pink Floyd e os Soft Machine, bandas que já tinham este som um pouco psicadélico que às vezes parece também aparecer em algumas músicas do Velvet Underground, mas enquanto que este psicadélico era para expandir a mente e ir pelo espaço fora e tomar LSD e cogumelos e não sei o quê, o Andy Warhol, peço desculpa, o Lou Reed e os Velvet Underground faziam esse lado psicadélico, mas não era para viajar pelo espaço, era para chegar às profundezas do humano, do ser humano, porque falavam de temas bem terrenos, não era cá do espaço sideral, não é? Era era muito do dia-a-dia. O lado mais negro do ser humano, do dia-a-dia, se calhar do dia-a-dia, da noite à noite. Era mais daquilo, falava-se do submundo, das drogas, do sexo, da marginalidade da sociedade, digamos assim. Era o que também tornava o disco inovador por isso. Um disco a falar destes temas provavelmente ainda não tinha existido. É verdade. E esse experimentalismo musical, por tudo isto nós já acabamos de falar, acabou por também ser a nível dos próprios integrantes da banda. Estamos a falar, por exemplo, que a viola e a guitarra do John Cale foi tocada como não tinha sido tocada na altura. A guitarra do Lou Reed, estamos a falar que há músicas que estão, a guitarra está afinada todas com a mesma Aquela nota. Famosa afinação Ostris. Exatamente. Está supostamente ele inventou que é todas na mesma nota. Estão todas afinadas na mesma nota. nota. Dois ou três temas em que tem essa afinação. Que o John Cale deixou aquilo genial. Sim, que é tudo muito, muito curioso a forma como de facto eles construíram isto e depois a própria composição do John Cale, aquele conhecimento, já tínhamos falado, conhecimento clássico, acabou por transportar para este lado e que muitas vezes aquela mistura toda. Não era só um grupo de pessoas a tocar sem terem grandes conhecimentos, não, havia ali alguém com formação musical. O John Cale acabava por dar um pouco o cimento a estes tijolos todos e dava ali consistência a algo que podia-se perder, porque há músicas que têm um crescendo de tal ordem e dispersam-se e se tornam quase uma cacofonia, mas tudo aquilo está colado de alguma maneira e provavelmente os conhecimentos musicais do John Cale ajudaram a criar essa coesão nas músicas. É verdade. E depois em 67, como estavas a dizer, acaba por sair o disco após muitas dificuldades e muitos problemas, quer com a editora, quer com a própria estética do disco, mais uma vez, porque o Andy Warhol queria que a banana tivesse aquele autocolante, um autocolante que se tirasse e que fez com que o disco fosse caríssimo e que a própria produção do disco fosse extremamente complexa, mas que ele disse que só ou era assim ou não havia. Ele queria que o autocolante tivesse assim uma frase que era "peel this slowly" e descascava-se a banana, portanto, em 77. E eu tinha isto ou não sair, tanto que ainda vai demorar mais ainda o disco a sair. Exato. E depois, como estávamos a falar, o que o João falou aqui muito bem, os temas muito fortes que o disco tinha, que levou a pouca aceitação por parte das editoras. O mundo da música na altura não estava preparado para esta clareza, para esta realidade que havia aqui. Isto não era a fantasia do pop rock da altura, não, isto era real. Era real e era sobre um mundo que a maior parte das pessoas sabia que existia, mas não conheciam. E acabou por ser excluído pelas rádios, as rádios ignoraram isto. Sim. Tu falaste muito bem, houve muito poucas críticas, as próprias críticas musicais ignoraram por completo era falado por artistas, foi alvo de alguns artigos sobre a questão da capa, portanto era falado tudo o que não tinha a ver com a música. Uma das grandes publicações ainda de hoje em dia, e que agora já fez várias publicações sobre os Velvet Underground e especificamente sobre este disco, quase como meia culpa, foi a Rolling Stone. Depois também passou e que na altura não falou de todo deste disco. Portanto, isso mostra como passou despercebido. O que não vinha na Rolling Stone não existia. É verdade. Pronto, e por estes problemas todos que existiram, aliar-se de facto a um falhanço completo a nível comercial e de facto a estes problemas todos que nós falámos, o Lou Reed acabou por se chatear com isto tudo e acabou-se por chatear com o Andy Warhol por estes problemas todos que ele criou e despediu o Andy Warhol e a Nico da banda. Fartou-se desta rapaziada e desta coisa toda. De facto, ele queria focar-se na música com o John Cale
e disse, pá, chega, e despediu esta malta toda e avançaram depois para um segundo disco, onde foram buscar a estética e o trabalho de facto que eles que já queriam ter feito neste disco e que E todas estas circunstâncias não permitiram. Mas pronto, mas seja como for... Mas tu não achas estranho o disco ter sido passado tão despercebido? Porque embora os temas sejam polémicos e tal, o disco é um misto de temas bastante difíceis, como o Heroin, que falámos há pouco, o Black Angels Dead Song também, mas depois tem músicas pop fantásticas. Se calhar até os Beatles gostavam de ter gravado algumas destas músicas. Pop acessível. Sim, mas tu bastava há uma mistura ao disco. Ter sido completamente excluído por parte das publicações escritas e das próprias rádios. Tirou toda a hipótese. Até porque, lá está, já falámos isso no outro vídeo, o próprio boicote da própria editora, porque foi um problema enorme até o Andy Warhol conseguir que a editora publicasse este, porque eles não o queriam editar. Há uma história até curiosa, não ia falar, mas podemos falar, quando o Andy Warhol levou isto à editora e que eles tiveram a ouvir, portanto, o dono da editora, o que disse é que, Andy, isto é uma merda. Portanto, houve quase ali, foram quase obrigados, porque mais uma vez o Andy Warhol, com as suas influências da época, acabou por fazer um forcing para que o disco saísse, mas a aceitação, lá está, a editora, a rádio, as publicações escritas boicotaram quase todo este trabalho. E que ao não ter essa visibilidade, acho que acabou por cair um pouco no esquecimento. E não chegou às pessoas, porque eu penso que este disco tinha tudo para ter sido um êxito, porque tinha esta vertente mais experimental, do avant-garde, da altura, mas depois tinha coisas como o Sunday Morning, como o There She Goes Again, como a Femme Fatale, podiam ter sucessos. Eram mais acessíveis músicas. É o lado mais melódico do Lou Reed, que estava aqui a Sunday Morning, exatamente, que é um tema fantástico. E de facto é uma pena, este disco é uma pena, mas se calhar o disco também não teria tido a influência que teve, porque foi um disco que foi conquistando o seu espaço, como na altura, quando apareceu, passou despercebido, foi conquistando o seu espaço pela qualidade que ele tem, pela inovação que tem, e aos poucos e poucos isto foi passando deste para aquele. E foi, se calhar, dos discos do rock mais teve de batalhar para chegar à posição que agora tem. Um disco influente. Eu acho que o valor que este disco tem, acho que passou exatamente por aí. Ser visto apesar de ser um grande disco, eu acho que o grande valor que tem é hoje ser visto num lado de retrospectiva, que já de vez em quando já falo nisto no sentido de olhar para os discos num sentido de retrospectiva, mas na minha opinião, de facto, tu consegues ver o valor num sentido de retrospectiva, porque uma coisa é tu veres o disco na hora e dizes gostas ou não gostas, outra coisa é tu veres 10, 15, 20 anos depois e tu veres o que este disco influenciou toda a gente, e este disco foi exatamente por aí, ele de facto foi um falhanço total na época, mas hoje, e tantos anos depois, nós olharmos num sentido de retrospectiva, nós vemos toda a influência que ele teve em grandes artistas, aliás, quase em todos os movimentos que existiram depois a seguir, e em bandas que vão desde o Bowie aos Television, mas que depois chegam ao Iggy Pop, aos Nirvana, David Bowie. Que é extraordinário ter tantas gerações de Depeche Mode, Sonic Youth, tantas gerações diferentes em épocas diferentes que se revêem neste disco e tu notas essas influências. E estamos a falar de estilos musicais até diferentes, mas tu notas lá a influência deste disco, é curioso. Quer seja ao nível dos temas que o disco abordou, quer seja a parte musical, quer seja a coragem que este disco teve para ir a lados muito negros e tens aquela velha afirmação do Brian Eno que diz que pouca gente comprou este disco, mas quem comprou formou uma banda. Por isso vemos que é um eu acho que explica tudo do que é, de facto, é o resumo da influência deste disco. E do poder que este disco tem. Este disco formava bandas. E depois o João já retratou aqui um pouco do que é a parte musical, porque de facto é um disco muito minimalista, muito lo-fi, que retrata um pouco o underground vivido na altura em Nova York e que, como eu também já tinha dito, acho que retrata muito essa vida pelos personagens e depois que passa para nós esse estilo de vida e a forma como as pessoas viviam aquilo e quem estava lá no meio, que eu acho que musicalmente é genial a esse nível, porque de facto nós conseguimos entrar neste mundo
e conseguimos viver aquelas agonias e aqueles dramas todos e aquelas sensações todas através da música, que eu acho que no fim é isso que interessa na música, não é? É a música transportar. Neste caso, transporta-nos para um mundo que não é muito glamouroso, digamos não é muito assim, bonito, mas que é um mundo que existe, e o disco funciona nesse aspecto. E depois de pensarmos que foi feito em 67, isso dá-lhe outra importância. Portanto, haver coragem para fazer um disco assim. E temos algumas músicas, fácil. a destacar aqui algumas músicas onde de facto isto passa, onde estão mais repetidas essas sensações. E que é claro, tu ouves e sentes daquela maneira como eles querem passar, como estavas a falar logo na abertura ao Sunday Morning. Que tens aquele ritmo lento de um domingo, onde tu acabas a acordar um domingo e queres viver aquela suavidade ou um cansaço total das festas da noite anterior, não sei, mas há ali qualquer coisa relaxante. Uma voz com um eco. Sim, a voz da noite muito conturbada. E a Nico tinha muitas noites conturbadas, de certeza, e todos eles tinham, seguramente, e essa música transmite mesmo isto, o Sunday Morning. É verdade, e não nos prepara para o que vem a seguir, porque o que vem a seguir não é assim tão relaxado e tão calmo. Tu vês logo ao que vais. Mas aí vê-se a música é do Lou Reed e aí de facto vê-se o talento, não só porque é uma música lindíssima em termos de melodia, mas depois esse aspecto consegue transmitir o que é um Sunday Morning para alguém que está ou relaxado ou de gatas. E vês logo isso depois também novamente na Waiting for the Man, onde tens aquele estado de ansiedade, como já é uma música rock, é mais ou menos típica dos anos 60, mas depois a letra não é bem típica. E passa-te aquela coisa, a ansiedade estar à espera. Exatamente, aquela coisa, aquela parte da bateria e dos riffs, aquela coisa de teres que ir... A bateria, nós não falamos dessa questão, que também é outra coisa inovadora da banda, é que a baterista era uma mulher. Era uma mulher. Ela não parece bem uma mulher, até vi muita gente que achava que não era. É verdade. Mas a Maureen Tucker, mas conhecida por Mo Tucker, tinha assim um aspecto um bocadinho másculo, mas era uma mulher e tocava de pé e era uma baterista mulher, que também é uma coisa que na altura penso que seria inédito. Talvez tenha sido das primeiras. É capaz de ter sido uma mulher baterista como na bateria, mas pronto. Ou até no grupo. Não, isso talvez já mulheres vocalistas havia, claro, mas assim, mulheres que ficassem na retaguarda a tocar bateria ou baixo, assim, também não devia haver. Geralmente não havia. Mas lá do lado já tinhas a Nico, não é? Ela é que lá está, mulher na própria banda. Ali a Mo Tucker era mais um dos one more of the guys. E depois continuamos com este lado de vivências de quem está do ouvinte deste disco através da Venus in First, onde mais uma vez mostra aquele ambiente. Estavas a falar há pouco isso, nesse lado mais de sexual e não sei o que esta música mostra isto, aquele lado hipnótico todo da música. E transmite mesmo esse clima completamente, de qualquer coisa proibida, de qualquer coisa muito sensual, proibida. Coloca-te ali numa parte de uma sociedade já quase diferente, a viver naquele segundo quase que escondido. Tu quase te vês a ouvir esta música e quase que estás a esconder-te de algo, porque estás envolvido naquele ambiente. Estás envolvido naquilo e aquilo é um pecado, aquilo é uma coisa muito proibida. Sim, lá está este talento da banda para criar estes ambientes que se enquadram perfeitamente na mensagem da música, no que é bom. Vês isso novamente em mais uma música que quero aqui tocar no Run Run Run, onde é uma corrida desenfreada, mais uma vez, e tu quase ficas cansado. Para se ter a próxima dose, não é? Quase ficas cansado, quase tu corres também em Nova Iorque, quase que tu ficas esgotado, andares ali correr com eles à procura ali da próxima dose de droga. Na Heroin, já falaste com ela, que é uma musicaça deste disco, e é intemporal hoje, como tu disseste, porque é fantástico hoje. Eu acho que é a única música deste disco, embora o disco seja todo ele brilhante, mas a única música que eu acho que é quase um milagre, esta música. Porque tu ouves esta música, até ao nível da produção, a música parece estar um pouco diferente das outras, não sei explicar. Eu quando ouço esta música sinto sempre que esta música podia ter sido gravada ontem. Uma grande música, é verdade. Música e que vais mais uma vez viveres a vida daquele personagem. Exato. Que é quase um manual de um junkie e que acaba naquela forma caótica que é quase como o fim da vida desta personagem, não é? Porque, exato. É essa a parte que eu acho assustadora. Portanto, esta música acho que foi muito injustiçada muitas vezes, como falámos há pouco, que se incentivava o uso de drogas. Eu não vejo assim. Faz-me lembrar, por exemplo, um filme que também teve um pouco essa marca
que poderia ser um filme que incentivava os drogas, que era o Transpotting. Que eu acho que quem vê aquele filme com atenção, e não só para criticar e para dizer mal, uma grande banda sonora, mas quem vê aquele filme, o filme tem um lado de humor negro e é divertido, mas eu acho que ninguém que veja o filme com atenção sai dali com vontade de se meter nas drogas. Aquela gente dá todo a cabo das vidas deles por causa das drogas. Portanto, e aqui o heroin também eu acho que é injusto. Eu penso que aquela parte final caótica a mim dá-me medo. Sim, completamente. Portanto, é uma vida que está destruída, digamos assim. E depois tens também isso, já falaste há pouco, na Black Angels Dead Song. Eu acho que é uma música que cria um desconforto, porque vem aí a morte. Já é desconfortável, depois a música é isso. Vem aí a morte atrás de ti, vai ser o fim das vidas e o fim do mundo. Mas não te esqueças que esse desconforto que a música cria vem a seguir ao I'll Be Your Mirror, que é das coisas mais doces e bonitas que este disco tem. E depois a seguir vem o Black Angels Dead Song. Até a sequência do disco, a maneira como as músicas estão sequenciadas está brilhante. Sim, e eu destaquei estas músicas, não sei se queres destacar outras, mais no sentido concordo, mostram a diversidade do disco e essa questão que tu falas da capacidade que o disco tem, música a música, de criar ambientes diferentes uns dos outros, mas perfeitamente reconhecíveis e transportar-te para aquela realidade, para as sensações que se pretendem, eu acho que se pretende falar. A grande vitória deste disco é isso. Isso mostra o talento. A minha grande vitória deste disco passa exatamente por aí. Por isso é que é tão incrível como é que o disco se despercebeu na altura. Mas pronto, é aquilo que tu dizes. A partir do momento em que uma editora não está empenhada e que o disco não tem algum tipo de repercussão pública, nos anos 60 não chega às pessoas. E portanto não pode. Não havia internet, quando depois a coisa começou. Depois a coisa criativa também estava a aparecer imensa coisa. Exato, e imaginemos porque é que este disco, em termos sem internet, portanto só de boca a boca, a maneira como este disco foi crescendo, foi passando de mãos em mãos, e atingiu o estatuto. Até isso é glamouroso. E atingiu o estatuto que ainda hoje tem, e única e exclusivamente à conta da qualidade da música. E este disco influenciou a sonoridade toda que veio a seguir, como já falámos, imensas bandas, imensas gerações, imensos tipos musicais. Talvez tenha sido a primeira vez que se criou aqui um rock experimental, que se criou o art rock, digamos assim. Portanto, se podemos sequer colocar um selo neste disco, porque vai tanta coisa tantos estilos, que acho que até... Mas provavelmente é aquilo que falaste. Eu penso que a marca mais distintiva deste disco, porque como disse, músicas pop bonitas já havia na altura. Certo. Músicas experimentais e com algum ruído e psicadelismo e tanto ao quanto avant-garde, digamos assim, já existiam. Agora, bandas que retratassem estas realidades que este disco retrata da maneira como brilhante como este disco faz, quase nos coloca naquelas situações, acho que nunca aconteceu, e se calhar provavelmente a este nível nunca ninguém conseguiu fazer exatamente isto. E por isso tudo, nós recomendamos seriamente este disco da banda, para quem ainda não conhece, dos Velvet Underground e Nickel. Este é daqueles que é mesmo indispensável, para qualquer pessoa que goste de música. Discografia, tem que lá. Sim, exatamente, é indispensável. Portanto, recomendamos vivamente que vão atrás, que vão ouvir, porque é de facto um belíssimo disco que influenciou, mais uma vez, mais do que bandas, toda uma cultura musical que foi a todos os géneros, e eu acho que é essa a grande vitória também deste disco. É verdade, grande disco. Acrescentar mais alguma coisa, João? Acho que está tudo dito. Agora tenho de ouvir, pronto, é como sempre dizemos. Por isso, olha, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido a este nosso vídeo. Subscrevam o nosso canal e partilhem para, de facto, que nós conseguimos estar com mais gente, e brevemente também podemos trazer aqui algumas novidades que estamos a preparar para vocês. Do nosso lado, muito obrigado. E voltaremos em breve. Muito obrigado.